Fala galera, beleza? Professor Jazz mais uma vez na área, dando continuidade à nossa série Jazz Resolve. Hoje a gente tem uma questãozinha da UFO muito bacana de trigonometria para apresentar para vocês aqui. Uma questão exigente, padrão de qualidade mineiro, tá? E a questão diz assim: sejam A1 e A2 números reais, onde o A1 é menor que o A2. E eles são as raízes reais da equação x² menos 6x igual a zero. E a função real de variável real, onde o domínio dela vai de A1 até A2, o seu contradomínio são os reais, definidas por f de x igual a seno de alfa vezes x, em que o alfa pertence ao intervalo que está indo de 0 até π, mas observe que o 0 e o π não entram na parada. Sabe-se que f de x igual a zero ocorre quando x assume os valores A1, A2 e A1 mais A2 sobre 2. Nessas condições, a soma de todos os possíveis valores de alfa é igual a... Gente, como eu sempre falo, quais são os pré-requisitos para você entender bem a resolução dessa questão? O pré-requisito, basicamente, é você saber simetria no ciclo trigonométrico e os ângulos notáveis do ciclo trigonométrico, tá bom? Esse é o grande objetivo nosso. E aí, Jess? Bom, aí que é o seguinte, vem comigo aqui então. Primeira coisa, nós temos que dividir isso aqui em etapa. Para começo de história, ele fala pra gente de um certo A1 e de um certo A2. E esse A1 e A2 são raízes da equação x² menos 6x igual a zero. Bom, essa é uma equação do segundo grau bem direta, você pode colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, você vai ter x vezes x menos 6 igual a zero. É uma equação produto, uma equação produto que acontece o seguinte: ou uma das respostas, ou a primeira parcela é zero, então direto já sai x igual a zero, ou a outra parcela é zero, e nesse caso você vai ter que o seu x2 vai ser 6. Bom, ele falou que uma raiz é A1, a outra raiz é A2, e o A1 é menor que o A2. Isso significa, então, que o nosso A1 vai ser, na realidade, zero, e o nosso A2 vai ser 6, tá bom? Galera, essa é uma informação importante. Bom, e aí? Aí ele fala o seguinte, olha, que nós temos uma segunda função, e essa função é dada por f de x igual a seno de alfa vezes x. É uma função trigonométrica, né? Onde nós temos um parâmetro aí, que é o parâmetro alfa. Eu não sei quanto vale esse parâmetro. Professor, e aí? Bom, e aí que é o seguinte, ele fala que essa função tem 3 raízes que ele conhece. Como é que eu sei disso? É porque no enunciado, galera, ele fala assim, olha, essa função f de x, ela dá zero para 3 valores de x. Gente, isso é muito importante, tá? Quais são os 3 valores de x que zeram a função? Ele fala, ó, essa função zera para x igual a 1, essa função zera para x igual a 2, e essa função zera para a média dos dois, ou seja, A1 mais A2 sobre 2, tá? Isso significa, então, que as raízes de f de x vão ser dadas por... Quem que é o meu A1? O meu A1 é 0, então uma raiz é 0. Quem que é o meu A2? O meu A2 é 6, então a outra raiz é 6. E quem que é A1 mais A2 sobre 2? É até bom colocar um parênteses assim para evitar ambiguidade, né? A1 mais A2 é 0 mais 6, que dá 6. Sobre 2 vai dar 3. Então as raízes da minha função são 0, 6 e 3, tá? Agora, vamos lembrar,
quem é a minha função, né? Vamos até escrever aqui, ó. Lembrando, tá? Lembrando que a nossa função f de x é o seno de alfa vezes x. Então, galera, eu preciso de um valor de alfa, preste bem atenção no que eu estou falando aqui agora. Eu preciso de valor de alfa que vai fazer com que 0, 6 e 3 sejam raízes. Tem que ser os três. Não adianta, pessoal, eu escolher um alfa que vale só para o 0 e para o 6, tá? Porque também tem que valer para o 3. Normalmente, nesse exercício, esse é um galho, é um problema que a maioria não percebe. Eu vou repetir para você. Eu preciso de um alfa que dê certo para o 0, para o 6 e para o 3. O que eu quero dizer dar zero? Que zera a função, tá? Que dá certo, que zera a função. Porque segundo o enunciado, 0, 6 e 3 são raiz da função. Então vamos ter que analisar caso a caso, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, vem comigo aqui. Qual é o primeiro caso que nós temos? Eu vou até, não precisa nem ficar escrevendo A, tá? Vou até escrever assim, ó. Então qual é o primeiro caso que eu tenho? Primeiro caso é a primeira raiz, e a primeira raiz nós sabemos que é para x igual a 0. Gente, você vai perceber que isso significa muita coisa. A gente sabe que o x igual a 0 zera a minha função, porque 0 é raiz. Então, para x igual a 0, o f de x vai dar 0. Lembrando que f de x é seno de alfa vezes x tem que dar 0. E nesse caso, o nosso x é 0. Tá? Então, para x igual a 0, isso aí tem que dar 0. Qual que é o problema? Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Tá certo? E aí a gente conclui realmente, o seno de 0 realmente é 0, tá bom? O seno de 0 realmente é 0, e isso aqui não quer dizer muita coisa. Daqui, galera, vou até escrever para você, ó. Não concluímos, não podemos concluir um valor específico para alfa. Por que não, Jess? Porque qualquer alfa serve, tá? Um valor para alfa. Por quê? Ora, gente, porque qualquer coisa que eu colocar aqui, multiplicado por 0, vai dar o quê? Vai dar 0. Você concorda comigo? E o seno de 0 é 0. Então, qualquer alfa aí funciona. Então, esse primeiro caso, meio que deixa a gente sem informação nenhuma. Ou, no mínimo, com informação demais, né? Então, vamos para o segundo caso. Gente, qual é o meu segundo caso? O meu segundo caso diz assim, olha, ele também zera se o meu x for 6. Observe o que eu falei. Ele também zera se o meu x for 6. Então, peraí. A minha função f de x, ela vai zerar, ou seja, o seno de alfa vezes x vai dar 0 se o meu x for 6. Então, troca o x por 6. Vai ficar 6 alfa e isso dando 0. Aqui eu tenho que chamar a sua atenção para um detalhe sórdido que muita gente passa batido por ele. Lá no enunciado do exercício, se você voltar lá, eu vou até voltar aqui para você ver. Olha o que ele fala pra gente. Ele fala que esse alfa, aqui tá um A, gente, por um erro de digitação, tá? Ele fala que esse alfa tem que estar entre 0 e π, sacou? O alfa tem que estar entre 0 e π. E note aqui, ó, eu vou até dar um zoom maior, que o 0 e o π é bolinha aberta. Então, meu alfa não pode dar 0 e o meu alfa não pode dar π. Jess, mas por que você chamou minha atenção para isso? Só para saber isso? Não. Tem uma outra coisa aqui muito importante. Do enunciado, olha aqui, ó. Do enunciado, você sabe, então, que o seu alfa, ele está preso entre 0 e π, beleza? Só que olha o que eu tenho aqui. Eu não tenho alfa, eu tenho 6 alfa. O que a gente fez? A gente literalmente pegou esse alfa e multiplicou por 6.
Só que eu não posso pegar só um pedaço de uma inequação e multiplicar por 6. Se eu multipliquei o meio por 6, eu tenho que multiplicar também os extremos por 6. Tá ligado na parada? Então isso aqui, galera, ó, vai dizer para mim 6 vezes 0, 0. Alfa vezes 6, 6 alfa. E π vezes 6, 6π. Olha que coisa! Se o meu alfa está entre 0 e π, o meu 6 alfa vai estar entre 0 e 6π. Daqui a gente tira uma lição extremamente importante. Se eu multiplico meu ângulo por um valor k, o intervalo dele também é multiplicado por k. Olha o que eu estou te contando aqui. Olha que bizu da hora. O que eu estou te contando é o seguinte, que se eu tenho um ângulo alfa que pertence ao intervalo que vai de A até B, se eu multiplicar esse cara por um valor K qualquer, por um número K, então K vezes alfa, isso significa que o meu intervalo também vai ser multiplicado por esse cara, tá vendo aqui? Olha que lição preciosa que a gente pode tirar desse exercício. Então, meu 6 alfa, ele pode ir de 0 a 6π. Lembrando, pessoas da minha vida, que 6π quer dizer 3 voltas completas. Não é isso? Não é? Afinal de contas, cada volta não é 2π? Então, 6π quer dizer 3 voltas completas. Como assim, professor? Vamos fazer o seguinte, vamos olhar para o ciclo trigonométrico para ficar mais claro para você? Olha aí, ó, vou colocar aqui o ciclo trigonométrico para você, aquele ciclo muito conhecido nosso. A gente sabe que no eixo X é onde a gente marca o valor do cosseno e no eixo Y é onde a gente marca o valor do seno, beleza? Agora, vamos marcar para mim onde nesse cara o seno vale 0? Gente, você concorda comigo que o seno vale 0 aqui e aqui? Porque se eu estou em cima do eixo X, o meu Y vale 0. O Y não é seno? Então, aqui e aqui, o meu seno vale 0. Mas quem mora nesses lugares aqui? Vamos lembrar? Primeiro aqui quem mora é o 0, e aqui quem mora é o π, e depois quem mora aqui é o 2π, certinho? Isso aí foi a primeira volta. A cada meia volta, a gente aumenta π. Então, depois aqui tem o 3π, mais π. Depois aqui nós temos o 4π, mais π. Depois aqui nós temos o 5π. E, finalmente, deixa eu até apagar esse cosseno aqui, ó. Depois eu escrevo ele mais na frente. Finalmente, aqui, a gente tem o 6π, tá bom? Então, tá aqui o cosseno, né? Agora, qual que é a questão? Do enunciado, você já sabe que o 0 e o 6π não entram. Olha aqui, ó, não tem sinal de igual, tá vendo? Então, 0 e 6π não entra. Então, já vou vir aqui, ó, e já vou deletar, já vou mandar embora o 0 e o 6π. Então, quer dizer que o meu 6 alfa pode ser qualquer um desses outros ângulos. Porque qualquer um desses outros ângulos vai fazer o seno ser 0. Eu vou reforçar. Eu quero que o seno seja 0. Eu marquei para você onde o seno é 0 e marquei quais são os ângulos que moram lá, tá bom? Isso significa, então, que o 6 alfa pode ser qualquer um deles. Tá de boa? Vamos fazer, então, lá? Vamos lá? Começar pelo π, tá? Então, olha só. Isso significa, então, que o 6 alfa pode ser π. Daqui, então, a gente tira que o alfa pode ser π sobre 6. Depois você vai ver que o 6 alfa pode ser 2π. Então, daqui o alfa vai dar, já simplificando, tá? π sobre 6. Depois, você vai ver que o 6 alfa pode ser 3π. Daqui nós vamos tirar, então, que o alfa pode ser π sobre 2. Depois, o 6 alfa pode ser 4π. Então, daqui nós vamos ter que o alfa vai dar 2π sobre 6. E depois você pode ver que o 6 alfa pode ser 5π. Daqui a gente tira que o alfa vai dar
5π sobre 6. Caramba! Quanto alfa? Vamos contar quantos? 1, 2, 3, 4, 5 possíveis valores para alfa, tá bom? Então, se lá no primeiro caso eu tinha infinitos alfa, eu agora resumi esses alfa para 5 alfas. Só que não adianta ser válido para o 0 e para o 6. Tem um terceiro caso, vocês lembram? O terceiro caso é para x igual a 3. Gente, lembrando que isso aqui é um vídeo, você pode pausar, você pode voltar, tá bom? Fiquem à vontade. Terceiro caso é x igual a 3, tá? O x igual a 3 também é raiz. Não pode ser só o 0, não pode ser só o 6. Tem que satisfazer também essa condição. Então, peraí. Então, para x igual a 3, o f de x também dá 0? Exato. O f de x também dá 0. Então, para x igual a 3, o seno de alfa vezes x tem que dar 0. O nosso x vale 3. Então, o seno de 3 alfa tem que dar 0. Ó de novo aquela pegadinha. Ó ela de novo, hein? Do enunciado, você sabe que o seu alfa tem que estar entre 0 e π, certo? Mas o que a gente tem aqui? 3 alfa, não é? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse termo do meio e multipliquei por 3. Mas se a gente multiplica um ângulo do meio por 3, os seus intervalos também são multiplicados por 3. Conclusão, o nosso 3 alfa tem que estar entre 0 vezes 3 é 0 e π vezes 3, 3π. Olha só, lembrando, lindões e lindonas, que 3π quer dizer 1 volta e meia, tá bom? 1 volta e meia. Vamos lá então analisar o ciclo trigonométrico de novo? Vamos lá? Ó, desenha aí pra gente, então, o ciclo trigonométrico mais uma vez, certo? Olha aqui para você ver. Aqui está o eixo do cosseno e aqui está o eixo onde a gente marca o valor do seno, tá? E vamos marcar onde é que o seno é 0 mesmo, vocês lembram? O seno é 0 aqui. Quem é que mora aqui? Mora aqui o 0, mora aqui o π e aqui mora o 2π. Isso é a primeira volta. Mais meia volta, quer dizer que você pode dar mais meia volta ainda, até aqui. Então, você vai ter aqui ainda o 3π e acabou. Você rodou aí meia volta. Mas, observe que no 0 e no 3π não tem tracinho de igual. Significa que 0 e 3π não rola pra gente. Então, no 0 e no 3π, eu já dispenso de cara. Conclusão, meus amigos. A conclusão que eu tenho, então, é que o meu alfa, tá? Ó, o meu 3 alfa, então, ou ele vai ser π, e daqui, então, eu tiro que o meu alfa vai ser π sobre 3, ou o meu 3 alfa vai ser 2π, o que quer dizer que o meu alfa vai ser 2π sobre 3. Observe, então, que para 3 alfa, eu tenho apenas 2 caras. Vamos juntar todas essas informações? Vem aqui comigo, por favor. Ó, lembre-se que nós tínhamos 3 raízes. X igual a 0, x igual a 6 e x igual a 3. Tá lembrado disso? Vamos lembrar quais eram os possíveis alfas de cada uma delas? Vamos lembrar? Para x igual a 0, o alfa, ele poderia ser qualquer alfa, tá? Poderia não, não é legal, pode ser, tá? Pode ser qualquer coisa, tá bom? O seu alfa pode ser qualquer coisa. Agora, para x igual a 6, a gente já tinha um punhado de casos. Vamos procurar aqui em cima, que eu não lembro de cabeça, não. Π sobre 6, π sobre 3, π sobre 2, então, peraí. π sobre 6, π sobre 3, π sobre 2. Quem mais? Volta ali por cima para mim. 2π sobre 3, 5π sobre 6. Então, 2π
sobre 3, 5π sobre 6. Perfeito? Muito bem. E para x igual a 3? Para x igual a 3, nós temos apenas o π sobre 3 e o 2π sobre 3. Você se lembra que não adianta eu pegar um alfa que vale só para o 0, ou só para o 6, ou só para o 3, ou só para 2 deles. Eu preciso de um alfa que vale para todos eles. O x igual a 0 não conta. Então, observe que quem aparece para x igual a 6 e para x igual a 3 ao mesmo tempo é o π sobre 3 e depois o 2π sobre 3. Então, essas aí que são as soluções do nosso problema, galera. O único alfa que torna 0, 6 e 3 raízes da mesma função ou é π sobre 3 ou é 2π sobre 3. Portanto, o alfa ou ele vai ser π sobre 3 ou ele vai ser 2π sobre 3. O enunciado da UFO pediu foi a soma desses alfas. Então, olha aqui para você ver. π sobre 3 mais 2π sobre 3. Essa soma dá 3π sobre 3. Concluímos, portanto, que a soma que nós estamos procurando vai dar apenas π. Questão linda, não? Top de linha. Ainda assim, algumas pessoas falam, Jess, por que só esses dois? Vamos ver o seguinte, deixa eu dar um exemplo para você. Vamos pegar aqui, ó, um alfa que vale só para x igual a 6. Pega esse alfa aqui, ó, π sobre 2, vai. π sobre 2. Vou mostrar para você o que eu estou dizendo. Se eu pegar só alfa para π sobre 2, não precisa anotar isso aqui, tá? Se eu pegar alfa igual a π sobre 2. Lembra que a nossa função, ela é f de x igual a seno de alfa vezes x? Então, para alfa igual a π sobre 2, a nossa função vai ser seno de π sobre 2 vezes x. Essa é a função. O enunciado fala que essa função tem que dar zero para os 3 valores de x. Vamos ver? Ó, se eu pegar x igual a 0 e jogar lá, eu vou ter que o f de 0 vai dar seno de π sobre 2 vezes 0, o que vai dar seno de 0, e o seno de 0 é 0. Ok, passou no teste com 0. Qual que é a próxima raiz? Ele fala que a próxima raiz é x igual a 6. Será que ele vai zerar para x igual a 6? Vamos lá. Seno de π sobre 2 vezes 6. Isso aqui vai dar o seno de 3π. 3π está na mesma posição que o π e que realmente dá zero, porque o seno de π é 0. Ok, valeu também. Vamos pegar agora x igual a 3? Vamos lá. Bom, se eu pegar x igual a 3, olha só, para x igual a 3, nós vamos ter que o f de 3 vai dar seno de π sobre 2 vezes 3, o que dá seno de 3π sobre 2, que na verdade é menos 1. Ferrou! Isso aqui não passou no teste, mas está errado, porque ele falou que não é só uma que é função. Ele falou que as raízes da função seno de alfa de x são 3, 6 e 0. Entendeu por que eu tenho que pegar um alfa que vale para os 3 casos? Então, tá aí, meus amigos. Essa é a resposta do exercício, tá? A somatória é π, tá bom? Questãozinha top. E a alternativa correta vai ser a letra C de carambola. Tudo bem? Tranquilos? Espero que vocês tenham gostado. Questãozinha top de linha, muito bonita. Eu aguardo vocês aqui para mais uma sessão. Jazz Resolve logo logo. Se você gostou, se achou legal a resolução, por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, o seu comentário. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque fazendo isso você não perde nenhuma novidade aqui
do canal Hora da Matemática. Um beijo no coração de vocês, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!